Começamos mês de agosto. Alguns, como os meus filhos, já tiveram suas primeiras aulas essa semana, mas creio que alguns estão para começar as suas aulas amanhã, na expectativa de um novo semestre. O semestre oficialmente já começou em julho, mas de alguma maneira nós acabamos esperando o reinício das aulas, fim das férias escolares para começar com tudo. Eu lembro que semana passada, eu e a Dani, a gente ainda falou o seguinte, olha, vamos aproveitar que a segunda-feira é a última segunda-feira, vamos deixar o lixo já posto no domingo, para não precisar sair correndo, porque a gente pode descansar. Mas amanhã não tem moleza. Amanhã, 6 horas, toca a corneta lá em casa, e todo mundo levanta para jurar a bandeira. Brincadeira, não tem. Mas começa, o tempo não para. E junto com esse novo mês, eu pensei bastante que eu gostaria de continuar colocando, principalmente nos cultos da noite, um pouco mais de Jesus, ouvindo um pouco mais das palavras de Jesus. Então pensei, por que não pensarmos nas parábolas de Jesus? Ouvirmos as parábolas, escolhermos agora esses 2 próximos meses, esses próximos 9 domingos. Agosto tem 5 domingos, setembro 4 domingos. Ouvirmos e aprendermos juntos com Jesus 9 parábolas. Ao todo, os especialistas fizeram uma conta, eles chegam a um total de mais ou menos 40 parábolas. 40 é um número bonito na Bíblia, né? 40 anos tinha Moisés quando ele matou o hebreu, mais 40 anos depois, Deus chama Moisés para tirar o povo do Egito. 40 anos ficou o povo no deserto. 40 anos, o número 40 é um número sugestivo, e então os especialistas acabaram tentando encaixar 40. Por que eu falo isso? Porque tem uma variação, alguns consideram 42, mas de alguma forma nós vamos ver que 1/3 de todos os discursos de Jesus são parábolas. Curiosidade para você também saber, as parábolas elas são encontradas nos 3 primeiros livros dos evangelhos sinóticos, que nós chamamos, Mateus, Marcos e Lucas. João não traz nenhuma parábola de Jesus. João tinha uma outra intenção, foi escrito mais ou menos 50 anos depois dos outros evangelhos, então João já tinha um outro propósito. Mas de alguma forma nós vamos ver ali algumas parábolas que são repetidas, tanto em Marcos, como em Mateus, como em Lucas. Lucas, de alguma maneira, é aquele que busca o maior número de informações, e em Lucas tem o maior número de parábolas. Coloquei no seu boletim, se você o pegou, se você não pegou na saída, ali é uma breve introdução de como nós explicamos as parábolas. A melhor maneira de explicar as parábolas é pelo próprio nome, é entender que quando Jesus conta uma parábola, ele está apontando para uma realidade paralela, algo que na verdade não é uma história real, mas é algo que nos traz imagens que trazem à nossa memória uma realidade que existe. E toda vez que é contada uma parábola por Jesus, não há nenhuma outra resposta senão dizer, sim, é verdade, é isso mesmo, é assim que acontece, é desse jeito mesmo, Jesus está falando a verdade, é assim que acontece. Uma outra curiosidade sobre as parábolas é que não havia um costume dos mestres, dos rabinos, e Jesus é conhecido também como um rabi, de contar parábolas. Jesus ele se torna criativo nesse sentido, pois não há nenhum relato de outros escritos, de outros mestres, de outros rabis escreverem ou contarem parábolas. E Jesus, de alguma maneira, traz essa forma de trazer a nós uma imagem, uma realidade. O fato é que todos nós gostamos de uma boa história. Se não fosse assim, não teríamos tanta vontade de ir ao cinema. E quando nós sabemos que é um bom filme, é uma boa história, nós até nos programamos para ouvir essa boa história. Quantos de nós não, quando somos absorvidos por um bom livro, por um bom romance, por uma boa aventura? Porque na verdade todos nós somos
projeto de Deus para contarmos histórias. Todos nós somos contadores de histórias. Na verdade, nós vamos anulando esse projeto de Deus no nosso coração, pois Fábio, que história eu vou contar? O que Deus deseja é que nós contemos as nossas histórias. As nossas histórias precisam ter um significado, e esse significado precisa ser contado para as próximas gerações, para os seus filhos, para os seus amigos. Tanto que nós gostamos, inclusive, quem é da igreja mais tempo, gosta de um bom testemunho. Geralmente a gente gosta daqueles testemunhos assim de uma pessoa que era um ex-tudo, né? Ex-presidiário, ex-drogado, ex-não sei o quê. A gente gosta desse tipo de história. E Jesus, sabendo que de alguma maneira ele poderia prender a atenção dos seus ouvintes, Jesus conta essas histórias. Algumas vezes Jesus faz essas parábolas de uma maneira a fazer com que as pessoas entendam uma realidade às vezes difícil de enxergar, uma realidade espiritual ou alguma coisa que seria difícil de explicar de uma outra maneira, e Jesus então faz essa parábola. Mateus capítulo 13, versículo 34, não precisa abrir a sua Bíblia, diz assim que Jesus falou todas estas coisas à multidão por parábolas. Nada lhes dizia sem usar alguma parábola, cumprindo assim o que fora dito pelo profeta. Abrirei a minha boca em parábolas, proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Salmo 78, 2. Então nós ficamos sabendo que até mesmo Jesus, contando as suas parábolas, é um cumprimento de uma profecia messiânica. Pois já o salmista, no Salmo 78, disse que o Messias, o Cristo, o ungido, viria ao mundo e contaria das realidades espirituais em forma de parábola. Esse é um cumprimento dessa profecia. Como eu falei, temos ao todo aproximadamente 40 parábolas que foram contadas por Jesus, e nós podemos subdividi-las em grupos. Algumas parábolas vão falar sobre a presença da salvação, a oportunidade de entender que esse Deus os ama e Deus apresenta um caminho para essa salvação. Algumas parábolas são reunidas num grupo que é chamado das parábolas que apontam para a misericórdia de Deus para os culpados. Há parábolas que falam sobre fé e confiança, outras que ajudam o discípulo a viver conforme a vontade de Deus. E há um bom grupo de parábolas que inclusive apontam para uma realidade futura. São parábolas que falam sobre a volta do próprio Cristo, do Messias. E Jesus usa esse tipo de linguagem para poder nos ajudar a entender as coisas que irão acontecer. Para nós começarmos nossa série, eu escolhi uma parábola, e não vou fazer uma sequência, qual foi a primeira parábola, mas aleatoriamente nós vamos estudando essas parábolas. E a primeira parábola que eu gostaria que nós ouvíssemos juntos, ela está em Lucas. Não está mudando aqui o meu... Lucas capítulo 18. Nós vamos ler a partir do versículo 9. Agora foi. Essa parábola na minha Bíblia, ela se chama a parábola do fariseu e do publicano. A partir do versículo 9, eu vou ler e vocês acompanham a minha leitura. Se você não tem a sua Bíblia, você pode acompanhar essa parábola através da projeção. Eu a copiei na versão NVI, então essa é a versão que eu vou ler. E diz assim: alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano.
jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nos ajude a entender essas palavras de Jesus aos nossos corações. Possamos abrir as nossas mentes, os nossos ouvidos, e entender a realidade que Jesus nos traz a partir desta parábola. Que o Senhor sopre o teu Espírito nos nossos corações, e que possamos gravar a tua palavra em nossos corações, para não pecar contra ti. Em nome de Jesus. Amém. No começo dessa parábola, a gente já tem uma dica do próprio texto, Lucas. Lucas, ele, como um bom escritor, ele tenta deixar o texto o mais esclarecido possível. E ele já começa introduzindo até mesmo qual era o propósito desta parábola. Quando ele diz lá, alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam, há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. Isso é muito importante também, porque toda vez que nós vamos estudar uma parábola, eu preciso entender que as parábolas, elas têm uma mensagem principal, uma mensagem que eu vou ter que entender à luz do ouvinte original. Nós hoje estamos 2015 anos depois destas palavras de Jesus, e quando Jesus as proferiu inicialmente por uma intenção original na Palestina, no século I. Havia ali um contexto, e nós precisamos entender esse contexto. Muitas vezes nós pegamos as parábolas e queremos achar uma interpretação para elas, para cada palavra, para cada figura de linguagem. Se Jesus não nos der essa interpretação, palavra por palavra, nós temos que achar a interpretação única, qual é o objetivo. Nós, nessa parábola hoje, nossa primeira parábola, a do fariseu e do publicano, nós já temos uma boa dica. O próprio autor já nos esclarece. Existia ali um ambiente onde algumas pessoas estavam confiando na sua própria justiça e não consideravam, muito pelo contrário, desprezavam outros. E toda vez que Jesus conta uma parábola, geralmente ele traz sempre dois lados, duas personagens. Geralmente ele faz sempre um paralelismo. E muitas parábolas têm esse personagem, o fariseu. Nós que já estamos mais acostumados com a leitura dos evangelhos, nós já conhecemos, nós temos uma intimidade com os fariseus. Nós até temos já um conceito sobre os fariseus. Eu posso até fazer aqui uma dinâmica e perguntar: quem gosta dos fariseus? Poucos de nós, porque a gente já tem uma certa conhecimento histórico. Mas eu preciso tirar essa primeira impressão que eu tenho e tentar entender o contexto que Jesus está querendo nos mostrar. Por isso eu preciso entender quem são esses fariseus. Esses fariseus eram homens e mulheres, membros de uma comunidade religiosa mais fechada, restrita, que pertencia ao judaísmo. Eles não possuíam poder político, muito pelo contrário, eles se abstinham de estar ali junto com os políticos. Eles não estavam muito preocupados com isso, com os movimentos políticos. Eles tinham uma outra preocupação. Eles se obrigavam a observar rigorosamente as leis de Moisés. As leis de Moisés são os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio e Números. Pulei de novo Números. Acho que é porque quando eu leio, eu fico vendo todos aqueles números, eu pulo, né? Então, está no meu subconsciente. Mas o fariseu não pulava. Ele sabia tudo, de cor e salteado. Um bom fariseu sabia recitar Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, de cor. Todos os livros. Porque era a sua obrigação. Eles tinham uma preocupação em zelar por essa lei.
Por isso, eles tinham uma preocupação pela pureza cultural, por uma pureza no sentido de observar a lei da melhor maneira possível, e por isso tinham esse nome, fariseus, que significavam separados. Eles eram assim um grupo que se separava para poder zelar por essa lei, e tentavam cuidar dessa lei o melhor possível. Representavam esse povo de Deus em sua pureza, e por causa disso eles eram apreciados. Eles tinham sim uma boa fama, as pessoas gostavam deles, porque eles eram aqueles que eram interessados em preservar. Numa época passada, quando todo Israel sofreu invasões, Jerusalém foi destruída, o templo de Salomão foi destruído, por causa desse grupo dos fariseus, a lei foi preservada. Por causa deles é que se pôde sobreviveu tudo aquilo que foi, de alguma maneira, trazido até nós hoje. Eles tiveram um papel fundamental. Não só isso, mas eles também foram os responsáveis por ensinar uma cultura que existia na Palestina, de considerar a comunhão em torno da mesa doméstica uma comunhão, um culto divino. Que Jesus vai aproveitar esse costume de reunir as pessoas na mesa. Mas quem começou isso foram os fariseus. Por isso nós vemos muitas vezes Jesus sentado na mesa e os fariseus em volta, e ao mesmo tempo, quando Jesus sentava-se na mesa e não trazia os fariseus, mas trazia outras pessoas, esses fariseus se sentiam excluídos e de alguma maneira contrariados nesse sentido. Então nós precisamos entender isso. Agora, como Jesus conta essa história do fariseu? Jesus, no seu texto, na sua história, ele faz uma história exagerada desse fariseu. Talvez você não tenha percebido, mas um ouvinte da época veria que esse fariseu é uma pessoa exagerada. É uma pessoa que busca fazer a coisa o melhor possível, potencializa inclusive a tradição. E como ele faz isso? Ele fala que quando esse homem ele foi até o templo orar, ele se engrandece, ele se coloca em pé e em voz alta ele ora. E ele ora dizendo assim: Deus, eu te agradeço porque não sou como estes outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. E aponta inclusive para o outro personagem da nossa história. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. E aqui tem algo importante que eu preciso entender. Os fariseus obedeciam todas as regras, todas as leis. Não deixavam, não pulavam nenhuma lei. Quando ele diz que ele jejuava 2 vezes por semana, ele está fazendo mais do que a lei exigia. Pois a lei mosaica exigia que todo o povo, uma vez por ano, no dia do Yom Kippur, no dia da expiação, dia do perdão, fizesse um jejum anual. O jejum exigido para que o povo judeu fizesse era um jejum anual, sempre no dia do Yom Kippur. Mas esse fariseu, querendo dizer que ele era melhor, ele não só fazia o jejum anual, mas ele fazia 2 jejuns por semana. Era costume dos fariseus jejuarem sempre às segundas-feiras. Está vendo a dica? Segunda-feira, dia de regime. Mas também fazia o jejum às quintas-feiras. Toda segunda, toda quinta-feira, os fariseus jejuavam. E se vangloriavam porque eles não somente faziam esse jejum anual, mas eles faziam jejuns semanais, 2 por semana. Se não bastasse isso, ele também diz que ele dava o dízimo de todas as coisas que ele havia, dízimo de tudo quanto havia ganho. Aqui também nós precisamos entender que a lei mosaica dizia que o dízimo era importante, a 10ª parte da sua produção. Nós temos que entender que a origem do povo de Israel é uma origem agrícola, tem uma origem na economia agrícola, na economia pecuária, ou seja, então da sua produção você destinava 10%, 10% da sua produção agrícola, 10% do seu rebanho
tinha que ser separado. Esse era o dízimo exigido no Velho Testamento. Mas o fariseu, ele fazia mais, de tudo. Tudo que ele levava para casa, ele separava 10%. Ele comprava frutas no mercado, aquelas frutas já haviam sido dadas o dízimo daquelas frutas pelo seu produtor, mas ele levava para casa 10 frutas, ele tirava uma para ser o dízimo, a 10ª parte. Ele tentava fazer tudo para não ter nenhum problema com Deus, para não ter nenhum problema lá com a Receita Federal Celestial, o fisco celestial, para estar sempre zerado. Na dúvida, ele dava dízimo de tudo. Mas isso, quando Jesus conta essa parábola, ele está de alguma maneira querendo mostrar o exagero por parte desse fariseu. Querendo mostrar que esse homem que faz aquilo de coração, nós não estamos dizendo que ele faz isso por maldade, mas ele faz muito por um coração, por um zelo, pela sinceridade do seu coração, mas isso não o faz uma pessoa melhor. Deus não está olhando para ele de uma maneira diferente. É interessante que se eu começo agora a olhar para a minha própria vida, é interessante como eu muitas vezes caio nessa armadilha. Eu, Fábio, tento fazer algumas coisas bonitinhas, tintim por tintim, assim, né? Num piso fora da faixa. Faço tudo bonitinho para ver se Deus me concede um favor especial. Ó Deus, estamos aqui, hein? Ó, estamos juntos, hein? Hashtag estamos juntos. Lembra-se de mim. Ó Jesus, estamos aqui, ó. E aí, o que Jesus está querendo dizer é que isso tem um perigo. Tem o perigo de você achar que você é diferente dos outros, que você é especial, que você faz parte de uma casta privilegiada. É como se você estivesse dizendo aqui o que o fariseu está, de alguma maneira, mostrando, dizendo assim: Deus, olha, você tem que ficar impressionado comigo, porque eu sou bom demais. Olha, o senhor tem muita sorte de eu ser um súdito seu, porque uma pessoa como eu é difícil de achar. É mais ou menos isso que Jesus estava querendo dizer. Ao mesmo tempo, nós vamos ver um outro personagem. Esse outro personagem, ele é conhecido como o publicano. Quem eram os publicanos? Os publicanos não tinham uma boa fama, muito pelo contrário. Os publicanos, eles eram mal vistos na sua sociedade. Eles eram parte de um grupo de funcionários que faziam, aí sim, responsáveis pela Receita Federal. Eles eram responsáveis pela toda a fiscalização aduaneira. O que significa isso? Que eles, de alguma maneira, taxavam as produções de todas as pessoas. Eles cobravam taxas dos pescadores, cobravam taxas, licenças para os comerciantes, cobravam taxas, todas elas, qualquer taxa que você quisesse, eles inventavam uma taxa. E essas taxas, todos esses valores, eles eram recolhidos e eles eram encaminhados para o Império Romano. E isso, para os outros judeus, era algo extremamente assim, revoltante, pois esses homens que também eram judeus, eles eram ali também cidadãos da Palestina, eles eram vistos pelos seus compatriotas como pessoas que mudaram de lado, estavam a favor de Roma. Eles eram vistos como pessoas que eram conhecidos como traidores da sua própria pátria, pois eles não só recolhiam esses valores arbitrariamente, mas também os direcionavam para Roma. Ao mesmo tempo, muitos deles faziam as suas próprias porcentagens, cobravam seus valores pessoais. Nós sabemos de outras histórias, quem conhece as histórias de Cristo sabe até mesmo de um publicano bem conhecido, que tem até um nome, chamado Zaqueu. E que depois que ele entende o que Jesus deseja dele, ele até reconhece o seu exagero e o quanto ele explorou a população, dizendo que ele vai devolver aquilo que não tinha sido recolhido de maneira justa. Mas essa prática de Zaqueu era uma prática comum. Os publicanos, então, eram pessoas extremamente mal vistas.
Não se esperava nunca que um publicano entrasse no templo para orar. Quando Jesus conta essa parábola, ele diz que o publicano entrou no templo, arrepiava o cabelo das pessoas. Porque era alguém que, na sua vida, ele tinha outras preocupações. Nunca teria uma preocupação de entrar no templo e orar. Mas, ao mesmo tempo, eu li alguns comentários que dizem que esse publicano escolheu o templo por uma razão. Existiam alguns espaços judaicos para orações. Esses espaços eram conhecidos como sinagogas. Sinagogas existem até hoje. O templo não existe mais. Existe somente ali o Muro da Lamentação. O único muro ainda existe em Jerusalém. Mas as sinagogas sempre foram espaços onde os judeus vão para orar. Mas um publicano nunca teria uma oportunidade de entrar numa sinagoga. Ele seria barrado antes, eles não deixariam ele entrar. Mas no templo ele conseguiria. O templo ele era aberto. O pátio externo era um lugar aberto para qualquer judeu, para qualquer pessoa entrar. Então o publicano poderia estar nesse templo. Não era esperado, você nunca acharia um publicano nesse templo, mas nesse dia existia, na parábola de Jesus, um publicano. E ele faz uma oração extremamente diferente, exatamente o contrário. Aquilo que não se esperava desse publicano é a oração que ele faz. E na sua oração, ele não faz nenhuma justificativa. Ele não traz a sua ficha corrida, a sua capivara, os seus pontos negativos, ou até se ele tinha alguma justificativa. Ele simplesmente dizia: Deus tem misericórdia de mim, que sou pecador. Para o ouvinte original dessa parábola, também é uma surpresa, pois a expectativa que se tinha de um publicano é que ele nunca reconheceria que ele era culpado. Sabe isso que acontece agora no nosso contexto? Pessoas são acusadas, são levantadas acusações de fraudes, corrupção, desvio de dinheiro, lavagem de dinheiro. Você viu alguém que chega lá e fala assim: olha, é verdade, gente, eu roubei, fiz o que era errado? Porque todos nós, seres humanos, nós temos sempre uma desculpa para dar, uma justificativa. Eu fiz isso por causa disso. Aí você está me olhando, mas você não viu fulano de tal. Se você soubesse o que faz lá, então você ia saber que isso é normal. Nós sempre temos uma justificativa. E eu tenho aprendido que desculpa tem para tudo. E exatamente uma coisa que o publicano não faz é se justificar. Ele simplesmente reconhece, clama por misericórdia. Simplesmente ele faz uma oração curta dizendo: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. A história termina com a palavra de Jesus dizendo assim: eu lhes digo, e é Jesus dizendo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. O que significa isso? Significa que muitas vezes nós caímos numa armadilha. Uma armadilha que apresenta essa parábola, quando ela diz que é um perigo, é de nós criarmos esse dualismo, os eu e nós e os outros, de achar que nós temos um pensamento religioso e criarmos uma religiosidade que aqueles que fazem tudo certinho estão dentro e aqueles que fazem tudo errado estão fora. Jesus, o tempo todo, quando ele conversa com as pessoas, ele está entendendo que existe esse comportamento no pensamento das pessoas, e esse pensamento existe até hoje. Quando principalmente aqueles que se acham os moralistas, os religiosos, os que fazem tudo certo, que obedecem todas as regras, que não fazem nada de errado, eles simplesmente dizem: aqueles que fazem tudo como eu faço estão dentro, e aqueles que fazem tudo errado estão fora. E cai na mesma armadilha desse fariseu, que ainda agradece a Deus: obrigado porque eu sou assim, não sou daquele jeito.
Obrigado porque eu sou legal e ele é ruim. Nós vamos repetir isso várias vezes. O outro lado é o lado, se esse é um caminho que muitas pessoas tentam agradar a Deus, que é buscar esse caminho moralista, por outro lado, existe também uma intenção natural do homem de buscar a Deus de uma maneira, então, sem regras, de uma maneira livre, de uma maneira individualista, pluralista, de uma maneira até relativista. É aquelas pessoas que gostam daquela frase que diz que todos os caminhos levam até Deus. O importante é ter uma religião, o importante é você ter um caminho, o importante é você ter uma leitura espiritual. Não importa o nome do seu Deus. Isso também já acontecia naquele contexto. De alguma maneira, aquele publicano não tinha um relacionamento sério com Deus. Aquele publicano também tinha problemas. Ele não obedecia às regras e muito menos às próprias leis que existiam na sua região. Ele arbitrariamente, ele as transgredia em benefício próprio. Mas, naquele momento, ele entendeu que esse caminho, o seu caminho não era um caminho que o levava a uma redenção. E ele clama por misericórdia. Essa parábola confronta, então, a comunidade dos ouvintes para uma situação importante que é o poder do pecado. O fariseu tanto se esforça para obedecer a Torá que transgride sem querer e sem dar conta do mandamento do amor ao próximo. Ele faz tudo certinho, ele obedece às leis, faz mais jejum do que precisa, dá mais dízimo do que precisa, mas falha quando despreza o publicano. Obrigado, Deus, porque eu não sou como esses outros, adúlteros, pecadores, transgressores e até mesmo esse publicano que está aqui. Essa parábola mostra que o pecado, ele é um mestre da manipulação. Ele transforma furtivamente até mais o mais fiel seguidor das leis em um desprezador de pessoas. Seu poder de perverter a tradição da Torá, o amor ao próximo, e o ser humano é traiçoeiro. E muitas vezes é isso que acontece. Nós vamos ver isso em outras parábolas. Aqueles que tentam seguir uma vida extremamente religiosa, moralista, seguindo todas as regras, ipsilíteres, geralmente despreza as pessoas que não fazem do mesmo jeito, que não têm a mesma atitude. E quando você lê os evangelhos, e nós vamos ver que nos evangelhos Jesus é sabatinado, é perguntado para ele, então, Senhor, qual é o maior mandamento de todos? E você e eu sabemos que não são um, mas são dois. Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração e ao próximo como a ti mesmo. Sobre estas coisas não há lei. E é interessante que o que Jesus queria realmente dizer era, olha, cuidado, porque talvez existia ali ouvintes que estavam tentando agradar a Deus através de atitudes, de uma religiosidade, mas que não estavam conseguindo encontrar justificação. Como toda parábola, ela espera uma resposta dos ouvintes. Nenhuma parábola pode ser ouvida sem que ela gere em nós um desejo de responder a ela. Nós precisamos responder a essa parábola. Essa parábola exige uma resposta daqueles ouvintes, e nesse caso, a resposta pode ser retomar a própria oração do publicano e prosseguir como salmista no Salmo 51. Pequei contra ti, ó Deus, contra ti pequei, contra ti somente pequei, não deixe que o teu Espírito se afaste de mim. Quem fez essa oração? Davi. Qual foi a situação de Davi? Havia criado toda movendo peças para que ele pudesse ter a mulher que ele desejava, legitimar a gravidez dessa mulher, a partir do assassinato do seu marido Urias. E ele tenta resolver o problema
da melhor maneira possível, fazendo os seus ajustes, mas um profeta confronta Davi. E Davi se justifica, Davi dá desculpa. Nós que conhecemos a história, diz que Davi prontamente reconheceu o seu erro. Prostra-se no chão e reconhece. E como o Salmo 51 é a sua oração, dizendo: pequei contra Deus somente pequei. Fiz o que não era a vontade de Deus. Por isso Davi é chamado de um homem segundo o coração de Deus. Não porque Davi não fazia nada errado, mas porque Davi reconhecia, quando confrontado, que estava fora do desejo de Deus. Diferentemente de Saul, o rei anterior. Saul, o tempo todo, o profeta Samuel ia confrontar Saul, e Saul sempre tinha uma desculpa. Lembra do episódio que ele tinha que eliminar tudo, e ele trouxe as ovelhas gordas? Samuel chega e pergunta: é engraçado, estou ouvindo um balido, o que é isso? E aí Saul diz: então, porque a vitória foi tão magnífica que a gente precisava trazer uns cordeiros para sacrificar e agradecer a Deus. Arrumou uma desculpa, uma justificativa. E muitas vezes é isso que nós fazemos. Nós não podemos cair nessa armadilha. Para os nossos dias, o que nós podemos imaginar então para nós, os nossos dias? O que eu posso aprender? Isso ainda acontece ainda hoje. Há ainda, mesmo na cultura judaica, há essa conduta de menosprezo dos outros. Existe até um rabino que um dia escreveu a seguinte expressão: se só houvesse 2 homens retos nesse mundo, seríamos meu filho e eu. E se houvesse um, seria eu. O fariseu realmente não foi orar, mas foi informar a Deus a respeito do quão bom ele era. E muitas vezes nós vamos diante de Deus dizer o quão bom nós somos e o quão bom por isso nós merecemos as bênçãos de Deus. Nós precisamos prestar atenção nisso. Para nós, ouvintes do século 21, é um alerta para que nós não caímos na armadilha e fizermos uma oração dizendo assim: obrigado, Deus, porque eu não sou igual a esse fariseu. Quando eu faço essa oração, eu estou caindo no mesmo erro do fariseu. A minha oração precisa ser uma oração que coloca o meu coração e não aponte os defeitos dos outros. Por isso, o que nós podemos aprender nessas 3 lições? Nenhum orgulhoso pode orar. A oração ainda é uma prática que nós só fazemos. Mas nós precisamos entender que Deus não ouve oração de pessoas orgulhosas. A porta do céu é tão baixa que ninguém pode entrar a não ser ajoelhado. Isso foi escrito por William Barclay. E quantas vezes nós nos engrandecemos diante de Deus? Nenhum outro cordeiro, nenhum outro nome, nenhuma outra esperança no céu, na terra ou no mar, nenhum outro esconderijo da culpa e da vergonha, nenhuma pessoa é melhor que ninguém. Ninguém que menospreze os seus semelhantes pode orar. Na oração, nós não elevamos acima dos nossos semelhantes. Recordamos que somos do grande exército da humanidade pecadora, que sofre e está contrita, ajoelhados todos perante o trono da misericórdia de Deus. Somos todos iguais perante Deus. Romanos é bem claro quando diz que todos pecaram e destituídos estão fora da vontade de Deus. Não tem ninguém melhor que ninguém. Muitas vezes eu posso ver hoje as notícias do jornal, vendo todos esses escândalos, e eu posso até fazer uma oração perigosa, dizendo assim: obrigado, Deus, porque eu não sou como esses empreiteiros da Lava Jato. Obrigado porque eu sou diferente. Obrigado porque eu nunca aceitei uma propina. Obrigado porque eu nunca deixei de pagar um imposto.
Se você entrar por esse caminho, sua oração faz tempo que já foi desconectada do céu. Você está falando para você mesmo. A oração que Deus escuta a verdadeira adoração, é a que brota a nossa aproximação das nossas vidas imperfeitas ao lado do Filho perfeito. Na verdade, a gente gosta de estar perto de pessoas piores que a gente. Porque quando a gente está perto de pessoas piores, a gente se sente melhor. Eu não gosto muito de ficar perto da Dani, porque a Dani é mais magra que eu, então eu me sinto sempre sobrepeso, perto da Dani, que fica, toda bonitinha. E muitas vezes a gente tem esse comportamento. Mas o que Deus deseja é que nós nos aproximemos daquele que é o perfeito, o Filho de Deus, o Cordeiro, sem manchas. Porque quando nós chegamos perto de alguém que é perfeito, é que nós podemos perceber as nossas imperfeições. Aquilo que nós às vezes achamos que é branco, quando alcança a perfeição, o alvo mais que a neve, que é o Filho de Deus, nós vamos ver que o nosso branco não é tão branco, que ainda há manchas, que ainda há imperfeições. E quando nós nos confrontamos com a pureza de Cristo, com a perfeição de Cristo, diante da nossa imperfeição, não há outra oração que se possa fazer, senão a própria oração do publicano: Deus, tem misericórdia de mim, porque eu não consigo, eu não posso, eu não quero. E nós precisamos entender isso. A verdadeira oração brota da aproximação das nossas vidas imperfeitas ao lado do Filho perfeito. Sem dúvida, tudo o que o fariseu dizia era verdade. Ele jejuava, ele dava meticulosamente os seus dízimos. Não era como os outros, sem dúvida. Não era como coletor de impostos. Mas a pergunta não é: sou tão bom como os meus semelhantes? A pergunta é: sou tão bom como Jesus? Ninguém é melhor que o Filho de Deus. Romanos, capítulo 3, versículo 23 e 26, diz assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação mediante a fé, pelo seu sangue demonstrando a justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. O que está falando essa palavra poderosa que Paulo escreve aos Romanos? Que não tem outra maneira, não tem outro jeito de você buscar a sua redenção, de você buscar ter um perdão do seu pecado, se não for através do sacrifício de Jesus na cruz. Hoje de manhã nós celebramos a ceia do Senhor e eu usei essa palavra, expliquei o que significa propiciação. Propiciação significa que quando Jesus foi crucificado, na sua crucificação, levou sobre ele todo o nosso pecado, toda a nossa imperfeição, toda a nossa impureza. E a ira de Deus cai sobre Jesus, desviando de nós a ira, e nós então recebemos de Deus o amor. Nós somos acolhidos, nós recebemos vida, porque o castigo pelos nossos atos impuros é colocado diante de Jesus, e Jesus sofre, ao ponto que o tempo todo Jesus chama Deus de Pai, e naquele momento, ele diz: Senhor, por que me desamparaste? Naquele instante, todos os pecados da humanidade estavam sobre Jesus, e por causa disso, eu sou justificado, eu recebo a graça. Não há nada que eu possa fazer para receber, para ter algo a mais do que já foi dado a você. Todo o amor que Deus tem por você, Ele já te deu e você já recebeu em Jesus na cruz. Não há nada que você possa fazer, mudar, ou com um costume, ou alguma atitude que vai fazer com que você seja mais beneficiado. A prova disso é mesmo quando Jesus mesmo lá, pregado na cruz, um dos ladrões ao seu lado diz assim: Senhor,
lembra-se de mim quando entrares no paraíso. E Jesus não disse para ele, agora já era, a casa caiu para o seu lado, cara, não tem mais jeito. Agora, você nem pode levantar a mão para aceitar Jesus. O que Jesus disse? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Basta crer no nome de Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, para ter a graça salvadora que há em Jesus Cristo, a redenção dos nossos pecados. Não há história que possa trazer redenção para a sua vida, a não ser a história de Jesus. Por isso, todas as histórias precisam convergir para a história de Jesus. Quem gosta dos filmes como eu, de Hollywood, sempre tem aquelas tentativas das pessoas acharem a sua redenção, de tentarem de alguma maneira fazerem algo para se tornarem melhores. Não há nada que você possa fazer. Só tem uma escolha, há uma decisão, é convergir o seu caminho para o caminho de Cristo e receber de graça a salvação que Ele tem. Todo o amor, todo o poder que Ele tem está em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Essa é a parábola do fariseu e do publicano. Que nós possamos aprender a não cair nas armadilhas de nos auto-justificar diante de Deus. Que possamos aprender a não menosprezar pessoas que merecem misericórdia, pois todos pecaram. Nós ainda vivemos num tempo da graça. Todos aqueles que se arrependerem podem ser acolhidos. A era da graça ainda não acabou. A qualquer momento, a qualquer instante, a esperança ainda existe. Mesmo aquele ditado popular, é a verdade, enquanto há vida, há esperança. Não caia no pecado do orgulho. Não caia no pecado de buscar ser uma pessoa extremamente religiosa, moralista. Pois o que Deus deseja de você é que você receba o amor de Deus e ame as outras pessoas. Esse é o desejo do Senhor. Abaixe sua cabeça, nós estamos encerrando. Talvez você precise também dar uma resposta a essa parábola. Olhando para a sua própria vida, para a sua realidade, para a sua vida íntima. Talvez você precise responder a Jesus hoje. Qual a resposta que você quer dar? Faça a sua oração. Talvez a sua resposta seja a mesma oração do publicano. Senhor Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Eu creio que Jesus está aqui. E Ele estava esperando ansiosamente pela sua presença neste lugar. Antes mesmo que você tivesse decidido estar aqui, Ele já estava aqui. Não só estava aqui, mas Ele estava esperando essa sua oração. Jesus é o Deus da graça e da misericórdia. É o Deus do amor. Não importa aquilo que você tenha feito. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Por isso, se você confessar que Jesus é o seu Senhor e Salvador, será salvo, será justificado. Não haverá mais condenação, não haverá culpa. Mas um convite para viver uma vida leve, uma vida sem ter o peso de decidir o que é certo e o que é errado. Uma vida de total dependência de Jesus, a fonte do amor que não para. Pois Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você crê nisso? Pai, nós estamos diante de Ti, colocando o nosso coração, colocando, Senhor, os nossos pensamentos. Não há nada que nós podemos ocultar nas nossas vidas, pois o Senhor é um Deus conhecedor, que me conhece por completo, conhece os meus pensamentos, as minhas atitudes.
E reconhecemos, ó Pai, que não somos aquilo que desejamos ser. O bem que queremos fazer, esse nós não fazemos. O mal que não desejamos, esse continuamos a fazer. Por isso, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia do nosso egoísmo, do nosso orgulho. Pai, queremos Te seguir cada vez mais de perto, cada vez mais próximo de Jesus Cristo. Queremos cada vez mais nos tornarmos puros diante de Ti, ó Pai, e para isso estamos cada vez mais nos aproximando de Ti. Por isso, mostra-nos aonde devemos mudar, o que devemos abandonar. Escolhas, Senhor, talvez corajosas, que eu não consigo, mas eu quero tê-las, ó Pai, debaixo da Tua vontade, obedecendo pela fé, abrindo mão do controle da minha vida e permitindo que o Senhor a controle por completo. Todas as áreas da minha vida, minha área financeira, o meu casamento, a vida dos meus filhos, os meus estudos, as minhas amizades. Sonda, ó Pai, vem em mim se há algum caminho que não é o caminho que Tu desejas, meu Deus. Possamos reconhecer a Tua graça e o Teu amor sobre nós. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.